2. Parte 2 sobre as independências na América Latina. Portanto, em 1494, Cristóvão Colombo chega ao que hoje conhecemos como Jamaica. Os espanhóis colonizam e permanecem aqui até ao final do século XVII, quando a Inglaterra conquista o território em 1653 e fica sob soberania inglesa até 1692. Trinidade e Tobago, descobertas também por Cristóvão Colombo em 1498, colonizadas por espanhóis. No século XIX caem para serem dominadas pela soberania britânica até à sua independência em 1963. Quer a Jamaica, quer Trinidade e Tobago vão ser colonizadas por espanhóis, ingleses e holandeses. O Brasil constitui uma grande diferença na colonização feita pelos espanhóis. O Brasil constitui para Portugal, sobretudo a partir do século XVII, uma focalização do Império Português. Isto devido à sua grande capacidade de exploração económica. Por exemplo, com a exploração da cana-de-açúcar, no século XVIII com a exploração mineira e de diamantes. Em 1808, a sede da monarquia portuguesa é transferida para o Brasil e transforma-se na sede do Império no Rio de Janeiro. O território, que era uma colónia, a partir da transferência da monarquia e do Império Português para o Brasil, deixa de o ser e transforma-se no Reino no Congresso de Viena. O Reino de Portugal, do Brasil e dos Algarves. Também ao Brasil chegaram as ideias da Revolução Francesa, como chegaram também exemplos da independência dos Estados Unidos desde 1776. Em segundo lugar, este movimento independentista das colónias espanholas, que começou em 1810. Tudo isto contagia o Brasil, como por exemplo a revolta de Pernambuco em 1817. Pretendia englobar os territórios do Rio Grande do Sul, Paraíba, Ceará, ou seja, era a revolta do Norte, mas era um projeto separatista. Este projeto não foi popular porque propunha a divisão do território do Brasil. Ninguém queria a separação dos territórios e assim a coroa não tem dúvidas sobre o futuro que vai ser a independência do Brasil. Como ninguém queria uma desagregação territorial, a revolta de Pernambuco é dominada em 1820. Ao mesmo tempo, dá-se em Portugal a Revolução Liberal, que triunfa em agosto em Lisboa. Dá-se início então à mudança da monarquia absoluta para a monarquia constitucional. As Cortes vão elaborar uma Constituição e exigem então o regresso do rei do Brasil, visto que Napoleão já tinha sido derrotado em 1815 e já tinha existido também o Congresso de Viena, o que fazia com que já reinasse a paz na Europa. Ou seja, a população quer o rei em Portugal e quer a sede da monarquia em Lisboa. Quando Dom João regressa do Brasil, deixa lá o seu filho Dom Pedro como lugar-tenente a governar o território. As Cortes mandam vir também Dom Pedro para Portugal. O Brasil não vai aceitar novamente ser reduzido ao estatuto de colónia e é necessário terem atenção que as realidades portuguesa e brasileira eram bastante diferentes. Portanto,
Dom Pedro proclama a independência do Brasil a 7 de setembro de 1822 e o Brasil vai manter toda a sua unidade territorial. El Gran Noroeste. The North. El Pacífico Norte es la última parte. El nombre del hombre muerto ya no se puede. Portanto, no seguimento dos processos de independência da América Latina, vamos observar agora a situação das colónias espanholas. Portanto, os vice-reinados vão dar origem a novos países independentes. Vamos observar agora a situação do vice-reinado de Granada, onde o Congresso de Caracas, em 1811, proclama a independência da Venezuela. Em 1819, a independência da Grande Colômbia. Este projeto é liderado por Simão Bolívar. Vai ter um papel determinante e levará à proclamação da independência do Equador, que fica inserido na Grande Colômbia. Em 1830, o projeto federativo de Simão Bolívar, que defende a unidade das colónias espanholas, neste caso, desfaz e dá origem a 3 países: a Venezuela, o Equador e os Estados Unidos de Nova Granada, que englobam a Colômbia e a Guatemala. Em 1810, no vice-reinado do Peru, ocorre a primeira revolta chilena, que teve lugar em Santiago. O processo de independência do Chile só conhece a sua concretização em 1818, sendo acompanhado pela independência do Peru, e em 1825 é a altura da Bolívia se tornar independente. O vice-reinado de La Plata dá origem à primeira sublevação em Buenos Aires em 1811. Uma parte deste território separa-se e dá origem à proclamação da independência do Uruguai. Em 1816, a independência dos Estados Unidos do Rio da Prata. Um ano depois, em 1817, os portugueses ocupam a margem oriental do Rio da Prata, nomeando em 1821 o Estado cisplatino, aquém de. Este território é incorporado no Brasil. E é quando o Brasil se torna independente em 1802, o Estado cisplatino vai continuar incorporado até 1828, ano em que se torna independente com o nome de Uruguai. A situação no Mar das Caraíbas. Aqui existem essencialmente 2 grupos: as Antilhas Grandes e as Antilhas Pequenas. As Antilhas Grandes englobam Cuba, Espanhola, Jamaica e Porto Rico. As segundas são compostas por Antígua, Bahamas, Caimão, Granada, Guadalupe, Martinica, Santa Lúcia, São Vicente, Trinidade e Tobago. A primeira ilha descoberta em 1492 por Cristóvão Colombo é espanhola. É colonizada primeiro pelos espanhóis, mas em 1697 é ocupada pelos franceses. Durante os séculos XVIII, XVII, XVIII e parte do XIX, esta ilha recebe um significativo número de população escrava. Mais tarde, a revolta desses mesmos escravos dá origem à independência do Haiti em 1804.
a primeira independência na América Latina e é a primeira de maioria africana. A parte oriental da ilha será ocupada pelos espanhóis em 1808 e em 1821 proclama a sua independência com o nome de República Dominicana. Em 1822, o Haiti vai ocupar a República Dominicana durante 20 anos. Cuba. Cuba é a maior das Antilhas Grandes. Foi igualmente descoberta em 1492 por Cristóvão Colombo. Os espanhóis vão colonizar e manter a sua soberania até aos finais do século XIX, mais certamente até 1891. Porto Rico. Descoberto também por Cristóvão Colombo em 1493, colonizada por espanhóis e fica sob soberania espanhola até 1898. Cuba e Porto Rico fazem parte das contrapartidas que a Espanha dá aos Estados Unidos no Tratado de 1898. Bahamas, descobertas por Cristóvão Colombo em 1492. Nunca foram ocupadas por espanhóis. A colonização começa no final do século XVII. Existe depois uma ocupação anárquica por ingleses e holandeses. Transforma-se num arquipélago ocupado por piratas no final do século XVII. Portanto, como veem, a maioria dos processos de independência nos Estados Unidos, na América Latina, estão sempre relacionados ou com colónias espanholas, maioritariamente colónias espanholas, colónias portuguesas e influências de ingleses, holandeses e alguns franceses.